Dona Josefina tem 49 anos. Aos 44, entrou na menopausa. Segundo a professora, essa é uma das fases mais difíceis pela qual já passou. Uma coisa assim muito difícil, é um momento de saber realmente lidar com a situação, de procurar o médico. Foi um pouco difícil para mim. A professora ganhou excesso de peso e diariamente sente muito calor. Para amenizar, passa o dia inteiro em casa com o ventilador ligado. Às vezes acorda na madrugada para tomar banho. Ela também sente dores nas pernas e irritabilidade. Eu procuro sempre ir ao médico para pegar as orientações e, além disso, seguir as orientações do médico, como, por exemplo, vestir roupas leves para amenizar os calores, o fogacho. Também usar o hormônio como ele manda. Ter uma alimentação saudável, também não ser sedentária, andar, caminhar, que alivia um pouco. A menopausa é justamente outro extremo. Não é? Nós, em um extremo, nós temos a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa é o outro extremo, é o fim da menstruação. Então, a menopausa, cientificamente, é o fim mesmo da menstruação, mas o fim começa um pouco antes. A partir dos 45 anos, na verdade, uns 5 anos antes da menopausa, começa a fase que a gente considera, que a gente classifica como climatério. Então a menopausa ela se inicia antes com o climatério, que é aquele período que a mulher ainda menstrua, mas os níveis hormonais já estão baixos o suficiente para determinar uma resposta hormonal mais inadequada. Então ela começa a sentir aqueles fogachos, que são aqueles calores muito intensos, né? E às vezes é uma instabilidade vasomotora, hora tem frio, hora tem um calor, sudorese intensa e vários outros sintomas que caracterizam esse período do climatério. Mas eu queria saber do senhor quais são os tratamentos mais indicados em relação à menopausa. Os tratamentos da menopausa vão ser determinados pelos sintomas que a paciente apresenta. Há alguns anos atrás nós tivemos uma polêmica enorme envolvendo a terapia de reposição hormonal no climatério. Algumas pesquisas bem conduzidas, grandes, multicêntricas, pesquisas que a gente deve respeitar muito, mostraram um aumento na incidência de alguns tipos de câncer, principalmente câncer de mama, com a terapia de reposição. Mas a gente tem que saber estudar a pesquisa, saber ler e o que é que ela nos diz. Primeiro, que eram pesquisas com um determinado tipo de substância. E segundo que nenhuma das pesquisas evidenciou um aumento significativo no risco de câncer naquelas pacientes que faziam uso até 5 anos. Então, a gente mudou um pouco a postura depois dessas pesquisas, que antes a gente fazia meio que indiscriminadamente. O paciente tinha sintomas, a gente começava a fazer a medicação. E hoje a gente faz aquelas pacientes que têm realmente sintomas e não faz por um longo período, a gente faz por um período determinado, por um período do climatério principalmente, que é o período de maior sintomatologia para aquelas pacientes, e a gente tem que ter em mente que esses tratamentos, eles têm riscos aumentados, por um lado, mas a gente tem que pesar esse risco, porque ele é aumentado, mas será que ele é tão mais aumentado que superem os benefícios que eles causam? E eles causam muitos benefícios. Então a gente tem que desmistificar um pouco esse tratamento. A paciente ela tem que ser acompanhada por um ginecologista, e o ginecologista entende bem isso, e ele vai discutir os riscos daquela paciente e os benefícios. A gente sabe que a menopausa, o climatério e a menopausa determinam a osteoporose. Então os pacientes morrem mais de fratura por câncer de mama, por exemplo. Sei, doutor. E a menopausa precoce existe? Existe. A menopausa precoce é aquela que acontece o fim da menstruação antes dos 40 anos de idade. Então, ela é determinada por alterações hormonais que acontecem na paciente, por características genéticas, ou então por alterações causadas por cirurgias ou por radioterapia, podem determinar também. Mas, naturalmente, ela pode ocorrer antes dos 40 anos e, quando acontece, ela tem que ser investigada. Certo. E agora a gente tem mais perguntas para o senhor. Vamos ver qual é a próxima pergunta, doutor? Doutor, fazer reposição hormonal na menopausa engorda? Então, doutor, engorda? Não, na verdade ele não engorda, porque quando o médico fala em engordar, é aumentar a tecido adiposo, né? Engordar
E isso geralmente advém da alimentação. O que pode ocorrer em algumas mulheres, assim como algumas mulheres que fazem uso de anticoncepcional, é aumentar a retenção hídrica. A gente sabe que o estrogênio, ele causa um aumento da retenção de líquidos no organismo. Isso é verdade. Mas o que a gente tem que saber também é que essa verdade era mais frequente antigamente, onde as doses hormonais, tanto no uso do anticoncepcional quanto da reposição, eles eram maiores. Para a gente ter uma ideia, no tempo das nossas avós que faziam anticoncepcional, elas tomavam por dia praticamente o que uma mulher no uso da ultramicrodose toma por mês de anticoncepcional. É como se ela tomasse uma caixa de anticoncepcional por dia. E hoje a gente sabe que a menor dose ainda é eficiente para prevenir a gravidez. Então, nesse período, a retenção era muito grande, os efeitos colaterais eram muito grandes. Então, muito do que a gente tem de preconceito referente aos hormônios, eles advêm dessa época. É um mito que foi se perpetuando, as nossas avós contavam para as mães e para os nossos filhos, e assim a gente vai perpetuando. Na verdade, muito disso ainda é mito. Existem efeitos colaterais? Existem, é verdade. Medicação que não é inerte, mas eles não são tão pronunciados como eram antigamente. Além do doutor Edilberto Rocha, que é ginecologista, nós vamos receber agora também o psicólogo, doutor Perisson Dantas, que já está aqui com a gente. Olá. Tudo bom, doutor? Tudo bem, seja bem-vindo, né? Aqui. Primeira vez no Vida Saudável, né? Isso. Tá bom? Seja bem-vindo, então. Obrigado. Pode ficar aqui, entre na conversa com a gente, tá bom? Claro. Já a gente conversa mais. Mas, doutor, continue aqui com o senhor, eu queria saber quando a mulher para de tomar pílulas anticoncepcionais, ela fica com algum problema em relação à menstruação ou não? Não, os anticoncepcionais eles não causam nenhum tipo de alteração na menstruação. E isso também é um mito que algumas mulheres consideram que ao usar muito tempo anticoncepcional elas vão ter dificuldade maior para engravidar. Isso é um mito que a gente sabe que às vezes a mulher esquece um dia a pílula e engravida. Então, ao findar o uso anticoncepcional por um período ou curto ou mais longo, a menstruação se normaliza, tende a se normalizar. Muito pelo contrário, na verdade, algumas mulheres que têm irregularidades menstruais, a gente faz uso do anticoncepcional para causar uma regularidade maior. Doutor, em relação à alimentação, que é outra dúvida da maioria, está tudo liberado quando a mulher está menstruada? Não tem nenhum tipo de efeito, de diferença na alimentação. É claro que algumas mulheres que elas sentem um desconforto intestinal, como aquela que diz que tinha diarreia durante o período menstrual. Se ela está com diarreia, ela vai ter que evitar alimentos que causam mais cólicas, que ela sempre causa um alimento mais pesado, uma comida mais pesada, rica em gordura, tende a causar mais cólica naturalmente. Se ela já está com diarreia ou se ela tem constipação, tem que evitar alimentos constipantes. Olha, quando se fala em menstruação, um dos momentos de maiores dúvidas para as mulheres e principalmente para as adolescentes que entram no período logo cedo é a escolha do absorvente. No mercado hoje é possível encontrar modelos e tamanhos diferenciados. Mas qual é o modelo correto, o tamanho mais indicado para cada mulher, hein? Vamos ver? Nas prateleiras é possível encontrar modelos e tamanhos diferenciados. O modelo suave é feito de algodão, ideal para ser usado nos dias mais quentes. Já o absorvente com cobertura seca garante uma proteção maior para a mulher, mas provoca uma sensação maior de calor. Por isso, deve ser usado durante a noite. Outro modelo que também é ideal para esse período é o noturno, que é mais largo e pode ser usado por mais tempo. Também é possível encontrar nas farmácias e supermercados os modelos perfumados e neutralizadores de odores. Mas antes de ser usados, é preciso saber se você não tem alergia ao produto. O absorvente interno é o que mais provoca dúvidas, mas, segundo os especialistas, pode ser usado por qualquer mulher. Este modelo vem nos tamanhos mini, médio e super, e é ideal para quem vai para a piscina ou para a praia. Nós temos 3 tamanhos, é o mini, o médio e o super. Significa o quê? De acordo com o fluxo da mulher, não com a cavidade vaginal, que muita gente tem dúvida disso, qual o tamanho que eu compro? Que eu não sei o porquê, né? Geralmente é devido à quantidade do fluxo no ato menstrual, né? Aí é simples a colocação, ele é higiênico, não incomoda. Além dos absorventes, no mercado também é possível encontrar com facilidade o protetor diário.
ideal para usar ao final da menstruação, quando o fluxo diminui. Então, doutores, esse é um momento difícil, né, para as mulheres e para os homens também, né? Quem é casado sabe, às vezes, para comprar é uma dificuldade, né, doutor? O senhor tem alguma dica a mais em relação a isso? A mulher, ela acaba descobrindo o seu, meio que por experimentação, o modelo que é mais adequado a ela. Né? Se tem aba, se não tem, se é mais suave ou não. Então, cada mulher tem uma preferência. E o uso do absorvente interno ou do externo também depende da preferência da paciente. E quem está usando o absorvente pode entrar na piscina, no mar? Isso vai depender muito do fluxo menstrual. Se você está na piscina ou no mar, se você está com fluxo muito elevado, ele tem um risco maior de ter um extravasamento desse sangramento. Então, agora, com o uso do absorvente interno, a maioria das pacientes não reclamam. Quando entram em piscina ou mar, elas não reclamam que haja extravasamento. Não há nenhum tipo de contraindicação. É mais para evitar um desconforto dela ter um sangramento exacerbado e evidente ao sair da piscina. Existe alguma restrição para as meninas ou mulheres menstruadas, doutores? O que vocês acham? Restrição? De qualquer coisa, assim, uma dica. Veja, é muita dúvida, né, em relação a isso. Uma coisa que há muita dúvida é sobre a relação sexual. Muitos pacientes questionam se corre mais riscos durante o período menstrual. Se ela tem relação sexual naturalmente com preservativo, ela vai continuar tendo durante a relação sexual menstruada com preservativo, não tem problema nenhum. Se ela já tem sem preservativo, com o parceiro, com o esposo, não há nenhum malefício, nem para ela, nem para o esposo, ela está menstruada. Né? Então, assim, há algumas doenças sexualmente transmissíveis que na presença do sangue podem estar mais evidentes, até por isso que a gente sempre recomenda que se faz o uso do preservativo. Doutor, eu sou como psicólogo, o que o senhor tem a dizer às meninas, às garotas, na primeira menstruação? Muitas, né, inclusive, ficam sem dormir, pensam dias, é assim mesmo? Qual é a dica que o senhor daria? Porque, na verdade, a menstruação ela está muito ligada a uma fantasia de que o corpo da menina está sangrando, né? Existe algum machucado, alguma coisa que pode estar esfacelando ali dentro, né? Porque, de uma certa maneira, você tem uma ansiedade que é acrescida, né? A partir do momento em que ela começa a observar sangue saindo de onde só saía a urina antigamente, né? Então, existe toda uma dificuldade da menina de começar a perceber, tá certo? Que ela está se tornando uma mulher, né, naquele momento, né, no caso, com a menstruação você tem a gente pode falar, um sinal importante para a emergência da sexualidade, né, e isso vai variar muito com a forma como a família lida com a questão. Né? E hoje em dia nós temos o acesso à informação, ele é exacerbado, né? Então nós temos a internet e os amigos no colégio. Então, o que antigamente era se falado ao pé do ouvido e que as meninas comentavam e não tinham aquela liberdade para se comentar em casa, o pai, às vezes a mãe, era uma coisa meio proibida de comentar sexualidade e o próprio momento fisiológico da menstruação, hoje em dia é escancarado. Então, o que as famílias elas precisam ter a dimensão é que isso já é de conhecimento da grande esmagadora maioria das meninas que vão menstruar. Então, esse tema ele tem que ser abordado obrigatoriamente pela família, porque é a gênese de uma gravidez indesejada, de uma sexualidade exposta a uma sexualidade desprotegida, é justamente na desinformação familiar, no fato de você restringir a informação àquela menina, aquela pré-adolescente que está virando um adolescente, e hoje não é uma coisa que cabe mais no nosso dia a dia. Né? Porque o que a gente vê, na verdade, só reforçando, é que existe uma grande quantidade de informação que é transmitida, tá certo? Mas ainda assim as meninas passam por muitos problemas. Então a dimensão que precisa ser levada, mais do que qualquer informação pela internet, pela escola, é a dimensão afetiva. Não é? É a importância de lidar com a dimensão afetiva e o que
essa sexualidade pode significar ou não como um tabu para essa família e para essa menina.